Afinal, quais são as 5 melhores Bíblias de estudos em língua portuguesa? Essa pergunta é frequentemente feita em canais, em vídeos sobre Bíblias de estudos e sobre pregação. Quais são as melhores Bíblias de estudos? Bem, esse é o canal Palavra do Pregador e nesta oportunidade nós estaremos vendo juntos as 5 melhores Bíblias de estudos em língua portuguesa. Isso mesmo, nós estaremos aqui fazendo top 5. Quais são as 5 melhores Bíblias de estudos disponíveis hoje no mercado? Nós vamos ver isso juntos a partir de agora. Em quinto lugar, estamos aqui com ela, Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal. Bem, para que você possa ter um top 5 de respeito, para que você possa ter de fato as 5 melhores Bíblias de estudos, você precisa ter Bíblias que atuam de formas variadas, ou seja, Bíblias que tenham vertentes, modos e modelos de estudos diferenciados. E se uma Bíblia tem um modo de estudo diferenciado, é essa. Essa é a famosa Bíblia de Estudo 2 em 1. Porque aqui você vai encontrar cronologia bíblica aqui. Começa aqui, ó, começos, lá em Gênesis, família escolhida a parte de Abraão, nascimento de Israel, a posse da terra prometida, monarquia unida, nação fragmentada, exílio, retorno e diáspora, Jesus Cristo e a igreja. Aqui, ó, 6 anos antes de Cristo, 30 anos depois de Cristo, 538 anos antes de Cristo. Você vai ver a data aproximada dos acontecimentos bíblicos. Você vai ter uma noção cronológica da palavra de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia normal, seja Bíblia de estudo ou Bíblia normal, ela tem a ordem canônica dos livros. Se não for uma Bíblia cronológica, ela vai estar na ordem que nós conhecemos. Mas quando nós temos uma Bíblia cronológica, nós entendemos o que? A disposição do texto na ordem correta. Nós começamos a compreender e a entender onde aquele salmo foi escrito ou aplicado, em que momento. Nós começamos a entender a ordem dos acontecimentos da palavra de Deus, os evangelhos, os livros proféticos, em que tempo foi a atuação daquele profeta, em que momento aconteceu aquela profecia, em que momento aquele profeta liberou aquela profecia. Isso faz toda a diferença. Saber a cronologia de crônicas, reis, salmos, livros proféticos, que é muito difícil você saber em uma Bíblia normal. Só que essa Bíblia ela não tem só isso. O interessante dessa Bíblia é que ela é 2 em 1. Ela vai trazer a cronologia bíblica. Aqui nós vemos Oséias. Aqui nós vamos ter um artigo falando de trombeta e você vai ter também nela ótimos comentários e notas explicativas. Ela não vai trazer somente a cronologia bíblica, ela vai trazer notas explicativas de aplicação pessoal e excelentes notas muito boas mesmo. Então você vai ver aqui, ó, de um lado, 2 Crônicas 34, de 8 a 28. Aí você vai ver logo aqui, 2 Reis 23. Você vai começar a ler a palavra de Deus dentro da cronologia, do tempo aproximado em que os acontecimentos foram executados, realizados. Então, essa Bíblia, para você ter as 5 melhores Bíblias de estudos, essa Bíblia precisa estar no seu acervo, na sua biblioteca. Ela vai trazer muitas informações, muitos quadros, muitas notas explicativas e uma cronologia bíblica excelente. Então você precisa ter. Nosso quinto lugar é essa, de 2025, Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal. Quarto lugar, Bíblia de Estudo, Palavras-Chave Hebraico e Grego. Se você é estudante da Palavra de Deus e principalmente se você é pregador da Palavra de Deus, para ter as 5 melhores Bíblias de estudos em 2025, você precisa ter esta Bíblia. A Bíblia de Estudo, Palavras-Chave Hebraico e Grego, ela vai fazer o que? Ela vai trazer a exegese do texto. Ela vai trazer a tradução daquela palavra, há várias variações que ela pode ser aplicada, e ela vai trazer para você referências, notas explicativas que serão sinalizadas a partir dessa chavinha aqui, que você vai ver ao lado do versículo. Toda vez que você encontrar essa chave, é sinal que tem uma nota explicativa desse texto.
desse versículo. Então, o forte dela não será notas explicativas. Se você comprar essa Bíblia buscando notas explicativas, você vai se frustrar, porque embora ela traga notas muito interessantes e, na minha opinião, boas notas explicativas, ela não vai fazer isso de forma exaustiva, porque o foco dela é outro, e é esse aqui, ó. Olha aqui, notas explicativas, até mesmo de forma abundante em alguns aspectos e em alguns lugares, mas nada se compara a dicionário bíblico que ela possui. Aqui você vai encontrar palavras e traduções abundantes. Aqui você vai encontrar quase que todas as palavras. Dificilmente você vai encontrar uma palavra que não seja traduzida. Eu tenho o dicionário Vini e eu confesso que o dicionário, mesmo sendo aplicado somente para tradução, não é tão completo quanto o dicionário que essa Bíblia possui. Então aqui você vai ter dicionário do Antigo Testamento em hebraico e também dicionário do Novo Testamento em grego. Ou seja, você tem à sua disposição a tradução bíblica, o original, no grego e hebraico. Vamos ver aqui, ó, uma tradução de uma palavra, um líder supremo, autor, capitão, príncipe. Substantivo de arche, princípio ou governo. Então ela vai trazer aqui sinônimos, a aplicação, a tradução. Você vai ver a variação que aquela palavra pode ter, a variação de sentidos que aquele texto pode trazer. E meu amado, minha amada, pregador e pregadora da palavra de Deus, isso faz total diferença para um pregador da palavra. Saber os textos originais te ajudam a encontrar com mais certeza o que aquele texto, o que aquele autor, o que aquela palavra estava expressando verdadeiramente. Então, se você quer ter as melhores Bíblias de estudos à sua disposição, em quarto lugar, você precisa ter essa Bíblia aqui. Bíblia de estudo, palavras-chave hebraico e grego. Essa é o nosso quarto lugar das 5 melhores Bíblias de estudos de 2025. E em terceiro lugar, Bíblia de estudo pentecostal. Bem, para que você possa ter as 5 melhores Bíblias de estudos em 2025, você precisa ter uma Bíblia de estudo doutrinária. Você precisa ter uma Bíblia de estudo naquela vertente doutrinária que você acredita. Bem, eu sou pentecostal continuista, acredito na continuidade dos dons, acredito na expiação ilimitada, que Deus morreu para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê será salvo e quem não crê já está condenado todo. Então, meu amado, você precisa ter uma Bíblia de estudo que se aplica na doutrina que você acredita. E como eu sou pentecostal, para mim, em quesito pentecostal, essa é a melhor Bíblia de estudos. Temos Bíblias muito boas, como a Bíblia de estudo do Expositor, a Bíblia de estudo Plenitude, temos a Bíblia de estudo Antônio Gilberto com comentários, temos também a Dake, que embora seja um pouco difícil no quesito de ter comentários que às vezes fogem um pouco, nós temos comentários bons e muitos comentários nela, e é uma ótima Bíblia de estudo, não dá para negar. Mas, para mim, em Bíblia doutrinária pentecostal, em geral, no sentido de Bíblia com doutrina específica, essa é a melhor Bíblia de estudo. Ah, mas aí eu sou batista. Você vai ter outra Bíblia de estudo aqui para você, ó. Bíblia de estudo MacArthur. Se você é batista, essa vai ser a melhor Bíblia de estudo para você. Ah, mas aí eu sou presbiteriano, sou reformado. Então você tem aqui, ó, a Bíblia de estudo de Genebra. Estou trazendo aqui para vocês Bíblia de estudos doutrinárias, com doutrinas específicas. Para mim, vai se aplicar melhor a Bíblia de estudo pentecostal. Mas você que é reformado e é inscrito no canal, para você vai ser a Bíblia de estudo de Genebra, ou Batista, a MacArthur. Mas essas são as melhores Bíblias de estudos, na minha opinião, com teologia específica. Para mim, como pentecostal, a Bíblia de estudo de Genebra é uma ótima Bíblia, e a Bíblia de estudo de MacArthur, principalmente, excelente também. Utilizo muito elas no meu estudo bíblico, porque o estudo bíblico, meu amado, você que almeja ou você que prega a palavra de Deus, você precisa ser maduro no seu estudo bíblico. Toda a palavra de Deus, ela é pura, ela é agradável, ela é inspirada pelo Espírito Santo. As interpretações, o que nos une, precisa ser maior do que o que nos separa. Não é porque eu sou pentecostal que eu não vou usar uma Bíblia de estudo de Genebra.
E nem todo estudo que contém nessas Bíblias vai estar voltado somente para os pontos de expiação, de doutrina, seja arminiana, seja calvinista. Não, meu amado, tem muita coisa boa. Tem muito na palavra de Deus que vai muito além do que essas divergências, sabe, teológicas. Então eu preciso amadurecer e saber que a Bíblia de Estudo Pentecostal, mesmo eu sendo reformado, vai ser útil para mim, assim como a Bíblia de Estudo de Genebra e assim como a Bíblia de Estudo de MacArthur. Nós vemos muitas vezes calvinistas, canais calvinistas, como o do nosso irmão Devaí, entre outros. O Nascidos de Novo ele é mais neutro, mas nós que acompanhamos canais de Bíblia de Estudos, nós vamos ver o nosso irmão Devaí, quando ele vai fazer uma análise sobre uma Bíblia, meu irmão, se não for nessa linha aqui, dificilmente a Bíblia vai ser boa, na opinião dele. Então essa para ele vai ser a melhor Bíblia de estudo. Eu sou pentecostal. A Bíblia de estudo pentecostal é melhor para mim? Não, eu preciso ser sincero. Eu preciso ser maduro de reconhecer que existem Bíblias de estudos melhores que a de Genebra, existem Bíblias de estudos melhores que a pentecostal, independente da linha teológica que eu sigo. Porém, para você que é pentecostal, essa é a melhor Bíblia de estudo que você vai possuir. Ó, livro de Jó, esboço, nós vamos ver aqui. E em segundo lugar, nós temos aqui duas Bíblias de estudos que podem perfeitamente ocupar o segundo lugar. Para que você possa ter as melhores Bíblias de estudos, você precisa ter uma Bíblia de estudo geral. Ou seja, em terceiro lugar, nós apresentamos aquela que para mim é a melhor nesse quesito, mas também demos duas possibilidades, como a Genebra e a MacArthur, além da Pentecostal, de Bíblias de estudos com doutrinas específicas. Mas agora essas duas Bíblias aqui de estudos gerais, elas são excelentes Bíblias de estudos. Qualquer uma dessas que você tiver, você vai estar bem servido de estudo bíblico. Mas por que as duas? Porque, meu amado, eu confesso que eu ainda não consegui determinar qual das duas é a melhor. Porque vai ter textos que eu vou achar o comentário desta aqui, estudo Roma, pode ser a Roma ou pode ser a King James 1611. Eu escolhi a Roma porque para mim a distribuição, a diagramação, a questão dela está aqui, ó, com subtítulos, com versículos. Aqui está de uma forma, uma diagramação assim, com subtítulos e em cima dos versículos, não só em cima do capítulo, mostrando em qual passagem é aquela situação, aquele texto. Eu já consigo ver antes de ter que ler em que passagem é aquele capítulo e aquele versículo. Isso para mim facilita muito. Então, nesse caso, eu utilizo mais a Roma, e porque também eu estou mais familiarizado por conta de usar muito a Bíblia de Estudo Pentecostal e a Thompson, que é uma tradução muito parecida com a RC, que é a Revista e Corrigida. Eu estou mais ambientado a essa tradução do que a King James, embora reconheça que a tradução da King James seja mais fiel aos textos originais do que a Revista e Corrigida. Para mim ela é melhor, então eu utilizo mais a Roma do que a King James, mesmo gostando muito da King James também. É claro que a King James ela tem esses títulos e subtítulos em cima dos versículos e dos capítulos nas edições posteriores a essa. Eu tenho aqui a primeira edição, comprei ela no final de 2018, faz um tempo já, essa Bíblia. Mas, para mim, essa e a segunda versão são as melhores. Depois veio a pandemia, nós sabemos que ficou muito mais caro produzir Bíblias de estudos. Então, eu continuei com a primeira versão, não comprei as seguintes, porque para mim ela tinha mais qualidade de capa e tudo mais. Então, nesse caso, eu utilizo mais a Roma, mas a Bíblia de Estudo NAA também, ela é muito boa. As Bíblias de Estudo vão trazer para você mapas, tradução de grego e hebraico, algumas traduções de palavras e muitas notas explicativas. Essa aqui é uma Bíblia de Estudo para você sentar e se deleitar nos estudos e na palavra de Deus. A diagramação dela me agrada mais, é mais bonita, mais bem diagramada do que a NAA, mas a qualidade de estudos da NAA também, a abundância de notas, a quantidade de recursos que ela possui também é excelente e de muita qualidade. Então, eu confesso que, na minha opinião, essas Bíblias de estudos, elas estão
empatadas no segundo lugar. No meu top 5 Bíblia de Estudos de 2025, essas aqui estão juntas em segundo lugar. Introdução a cada livro, características especiais, livro de Jó, seu cumprimento no Novo Testamento. Nós vemos aqui, ó, as referências no meio, texto bíblico e comentário bíblico. Você pode ver aqui que a Bíblia está bem marcada, porque essa é a Bíblia que eu mais utilizei. Hoje eu tenho utilizado muito a Thompson, mas na igreja, na pregação, mas sem dúvida essa aqui é a Bíblia que eu mais utilizei, mais meditei, mais marquei. A que eu tenho maior identificação é essa Bíblia de estudo aqui, pentecostal. Vai trazer comentários muito bons, muito interessantes, muito aprofundados. Então é uma Bíblia de estudo que você precisa ter se você é pentecostal. Para você, com Bíblia de estudo com doutrinas específicas, essa aqui é a melhor Bíblia de estudo e é o nosso terceiro lugar de 2025. E em primeiríssimo lugar, ela, para mim, ainda continua sendo a melhor Bíblia de estudos que nós temos disponível hoje no mercado. Bíblia de estudo Thompson. Para mim, ela continua imbatível com seu sistema de estudo. Ah, mas ela não tem comentários. Mas para isso você vai ter a Bíblia de Estudo NAA ou a Roman. Para isso você vai ter a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui ela vai te auxiliar de outra forma. Assim como a Bíblia de Estudo Cronológica tem um modo de estudo diferente, assim como a Bíblia de Estudo Palavras-chave tem uma forma de estudo diferenciada. Elas são Bíblias que agregam de formas diferentes para você, principalmente para você que prega a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus. Você precisa ter ferramentas que te auxiliam de várias formas. E para mim, essa daqui é uma ferramenta indispensável para qualquer estudante e pregador da palavra de Deus. Justamente por isso, ó, índice de temas. Ela vai mostrar para você toda a palavra de Deus relacionada por assuntos. Ela vai unir textos que falam a respeito do mesmo assunto em seu sistema de temas em cadeia. Então você vai estudar a palavra de Deus. Poxa, eu quero falar sobre bondade. Então vai trazer aqui, ó, várias passagens que falam: amai-vos cordialmente. Romanos, em 1 Coríntios, o amor é paciente, é benigno. Em Efésios, antes sede uns para com os outros benignos e compassivos. Entende? Ela vai trazer a explicação e a exposição daquele tema por toda a palavra de Deus, usando textos diferentes que vão completar e complementar o seu sermão, o seu esboço. O que ela faz? Ela deixa o seu sermão mais encorpado. Ela deixa os assuntos que vai ser tratado na sua pregação, no seu sermão, mais encorpados, com passagens e referências bíblicas daquele assunto que você está tratando naquela pregação. Então, ela, para mim, tem um recurso único. Não existe no mercado outra Bíblia que tenha tanto tema relacionado assim por cadeia temática como a Bíblia Thompson, interligando toda a palavra de Deus. Ela também vai trazer auxílios importantes como estudos e análise dos livros. Ela vai trazer estudos de personagens, como aqui a vida de Salomão. Ela vai trazer outros assuntos e estudos muito interessantes, ó, suplementos arqueológicos. Mas a principal característica dela é o índice de temas em cadeias, que é indispensável para um pregador e estudante da palavra de Deus. Ela me ajuda muito na preparação dos sermãos, no estudo da palavra, na meditação. Para mim, essa aqui é a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa hoje. E para você, quais são as suas 5 melhores Bíblias de estudos? Para você, qual é a melhor Bíblia de estudo? Coloque aqui nos comentários, nós queremos saber a sua opinião. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.